Bom dia, gente. Cara, mandei foto. Tudo bem, gente? Segundo culto para alguns, né, cara? Já estamos no segundo culto de hoje. Hoje iniciou o nosso culto bem cedo em Montemor. Então eu estive lá e agora aqui com vocês. Felipe me incumbiu da missão de falar sobre relacionamentos dentro do contexto do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele é um sermão que traz uma complexidade muito grande, porque quando a gente olha para ele, o que salta aos nossos olhos é o imperativo. E eu acho que isso é muito comum para nós, como talvez era comum para os próprios irmãos que ouviram o Sermão da Montanha da boca de Jesus. Porque muitos que ouviram esse sermão, eles vinham de um contexto religioso. Os primeiros discípulos eram judeus convertidos ao cristianismo. Tem gentios que fizeram parte desses primeiros discípulos de Jesus, mas a maioria deles vieram de uma religião que era acostumada a fazer algo para ter algo de Deus. E não é muito diferente da nossa realidade. A nossa realidade atual, ela é bem isso daqui. A gente está sempre procurando entender o que eu posso fazer para me tornar merecedor do amor de Cristo. Então eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 7, do verso 1 até o verso 6, só eu quero utilizar para a gente pensar um pouquinho a respeito de como a gente vai relacionar como um cidadão do reino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 7, do verso 1 ao 6. Na minha versão, acredito que é a NVT, só acredito, tá? Não lembro se eu copiei da NVT. Diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não dê o que é santo aos cães, nem jogue pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra você e o atacarão. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te pedimos nessa manhã, dá-nos sabedoria, espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor, para que junto com os meus irmãos, a compreensão da tua mensagem, do teu coração, muito mais do que doutrinas, muito mais do que palavras, o Espírito do Senhor encontre o nosso espírito e transforme o nosso coração e o nosso pensamento na estatura do teu coração e do teu pensamento, Pai. Fortalece o nosso homem interior enquanto a tua palavra é proclamada nessa manhã, para que possamos sair daqui muito mais desejosos de parecer contigo e expressar a tua glória aonde formos nessa semana e nos próximos dias, no nome de Jesus. Amém? Engraçado que a última canção que foi cantada aqui, me tocou um pouco essa frase dela que diz: os que olham para ti são radiantes. E de verdade, aquilo que nos alcançou, aquilo que tem nos transformado é a mensagem das boas novas de Cristo Jesus. E a mensagem das boas novas consiste na resposta da notícia ruim. Todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos perdidos. A ira de Deus era certa sobre a minha e sobre a sua vida. E a boa notícia é que Deus, através da sua generosidade, entregou o seu bem mais precioso, o seu Filho. E a notícia continua crescendo em revelação quando o Filho aceita a missão dada pelo Pai e generosamente se entrega
por aqueles que não mereciam a sua vida, tampouco a sua morte. E essa é a causa, esse é o motivo, essa é a razão porque nós somos evangélicos. Essa é a razão porque nós vivemos. Cristo morreu no nosso lugar. E agora, a vida perfeita de Cristo foi atribuída a nós. E Deus olha para nós hoje e Ele não vê os nossos míseros pecados, mas Ele vê a obra de Cristo que foi consumada na cruz sendo atribuída na minha e na sua vida. Esse é o Evangelho. Esse Evangelho deve ser a plataforma aonde os nossos relacionamentos acontecem. E quando nós olhamos para essa passagem, complexa como ela é, como eu falei no começo, geralmente nós utilizamos essa passagem quando nós estamos sendo acusados de alguma coisa. E geralmente quando nós estamos sendo acusados, provavelmente pode ser que tenha algum fundamento, ainda que equivocado, amplificado, piorado, mas pode existir algum fundamento. E aí o que a gente faz? A gente usa essa passagem como uma carta na manga dizendo assim: não julgueis, para não serem julgados. Mas espera aí, Jesus, que complexo é entender a tua mensagem, porque você inicia uma pequena perícope dizendo que eu não devo julgar, e açoitando-nos com as tuas palavras, nos chamando de hipócrita, e no último verso dessa passagem você diz: não dê o que é santo aos cães, nem jogue pérola aos porcos, ou seja, julgue. E aí quando a gente pensa, o primeiro pensamento dessa passagem é: eu não posso julgar, eu não devo julgar. E isso não é um fato. Não é um fato, e eu vou te explicar por que isso não é um fato. Porque esse primeiro pensamento ele deve ser de alguma forma refutado na nossa cabeça. Porque quando você olha para essa própria passagem, você vai ver Jesus nos levando a um exercício de julgar para quem nós vamos entregar essas pérolas. Mas se você for olhar em toda a igreja do Novo Testamento, Mateus 18, por exemplo, ele vai dizer que se o irmão pecar, você deve ir até ele e repreender e tudo mais. E se ele não te ouvir, você vai chamar outra pessoa. E se ele não ouvir essas pessoas, você diz-o à igreja. E aí ele diz que aquilo que a igreja determinar vai se cumprir, porque Deus entregou uma autoridade à igreja, que aquilo que ela ligar na terra vai ser ligado, e aquilo que ela desligar na terra vai ser desligado. Isso é o primeiro ponto da nossa mensagem. Existe sim na igreja autoridade ou autorização para julgar quando existe um litígio entre os irmãos, quando existe um conflito entre os irmãos, ok? E a gente precisa deixar isso muito claro. A nossa autoridade para julgar, em primeiro lugar, ela se é bem utilizada quando existe um problema. Entende? Eu não vou usar da autoridade para sair julgando todo mundo pelo meu gosto, porque isso acontece, tá? Eu já vi pessoas exortarem as outras porque a pessoa não faz algo do jeito que ela acha que deveria fazer. Mas a autoridade daquele que julga não está no seu próprio caráter ou benfeitoria, senão na própria Escritura. Assim como um juiz de direito, ele precisa utilizar da Constituição como fundamento para os seus julgamentos, nós cristãos julgamos os outros a partir da palavra de Deus. A minha vara de medir não é o meu conceito que eu tenho a respeito do que é correto no outro, mas o que Jesus disse que é correto, ok? E Jesus ele está lançando fundamentos para cidadão do reino de Deus. Então entenda, você não é um mero evangélico porque você fez uma escolha religiosa de participar de uma igreja que é evangélica, ok? Você é evangélico porque o evangelho te alcançou. E quando o evangelho te alcança, você, em primeiro lugar, tem um coração regenerado. Depois você tem uma mente transformada. Depois você tem o seu espírito que estava morto vivificado. E esse espírito é vivificado pela presença do próprio Deus, chamado Espírito Santo, que vem habitar dentro de você. Então você não é apenas um evangélico porque você mudou. Antes eu era católico não praticante. Agora eu sou evangélico.
Mas agora você se tornou um cidadão do reino de Deus. Você é um membro da família de Deus. Você é um concidadão dos céus. É assim que Efésios nos apresenta como cristão. E isso deve provocar em você uma mudança, que não tem a ver só com como é que eu poderia chamar esse? Quando a gente preenche um formulário, não tem, né? Nome, idade, sexo, religião. Não é apenas um pré-requisito, um rótulo, mas é uma transformação operada na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. E o que confirma essa operação do Espírito Santo é como, na medida que você conhece a Cristo, a obra de Cristo resplandece a partir da sua vida. Por isso, os que olham para ti são radiantes. Entende que aqueles que de fato tiveram a graça de ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, eles têm um tipo de comportamento e relacionamento com as pessoas que inclui, que ama. E quando eu falo inclui, eu não estou falando a respeito de uma igreja inclusivista que aceita tudo e todo mundo do jeito que está, mas aceita levando essa pessoa ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Ok? Porque Jesus ele não era aquele que aceitava as pessoas do jeito que estavam exatamente, mas ele acolhia, amava e no momento certo apresentava a verdade. E quando a verdade é apresentada, aquele que ouve a verdade e tem um coração para ouvir, ele vai ter o seu coração e a sua mente transformados pelo poder dessa palavra. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Tem alguma heresia até o momento no que eu falei? Parente não, né? Mas fica de olho que de vez em quando eu lanço pérolas. Como não tem porcos aqui, eu posso lançar pérolas, né? Então, existe sim sobre a igreja uma legalidade para julgar. Mas escuta com muita atenção, meu irmão, minha irmã, líder que me ouve, pastor, evangelista, apóstolo, profeta, patriarca. Não podemos usar da autoridade que Deus deu à igreja de maneira leviana. Então vamos voltar para a passagem. Porque a passagem diz que o não julgar não é exatamente se referindo a uma proibição de julgamento, mas é não julgar desfavoravelmente. Não julgar com uma balança corrompida. Não julgar com parcialidade. Mas fala de julgar a partir do padrão que é Cristo. E aí, irmãos, se é julgar a partir do padrão que é Cristo, vamos lá. Todos nós podemos sim ser julgados. Mas se é julgar a partir de um lugar de perfeição, aí não. Nenhum de nós pode julgar. Porque Jesus inaugurou um padrão. Entende? Então eu não julgo a partir de mim, mas eu julgo a partir dele. E não interessa se eu chegar para você, para te exortar e dizer para você, meu irmão, isso que você está fazendo não é certo. E você conhecer o meu pecado e dizer assim, mas quem é você para falar de mim? Porque você cai nisso daqui e isso acontece. Isso acontece por quê? Porque nós somos como crianças na fé. Muitas vezes, quando existe o atrito, né? Alguém veio para me bater, eu já pego o impacto da força da batida e eu devolvo, né? Eu reajo. Eu digo, quem é você para falar de mim? Olha como você trata tal coisa. E aí o que acontece? Esse que já estava sendo julgado, agora ele vai ser duplamente julgado, né? Porque o crime dele agora é duplo, se não for triplo, né? Porque o que acontece? Se eu cheguei e eu exortei o meu irmão dizendo, cara, isso que você está agindo dessa forma não é uma forma bíblica. E ele vira para mim e diz assim, quem é você para fazer isso? Eu falo, por que eu não posso fazer isso? Porque você faz isso e isso, isso. É verdade, eu faço isso. E você está vindo desde quando? Nossa, muito tempo. E você nunca falou na minha vida. Aí eu tinha só um porrete para te bater, mas agora eu tenho dois.
Entende? E depois que você aceitar a sua correção, você vai lá na minha casa, me procura para me corrigir, porque de verdade eu preciso ser corrigido. Isso daí que você falou é fato. Mas o fato do meu pecado não anula o teu. O erro do outro não justifica o nosso erro. Isso é um fato. E isso é um nível de relacionamento no padrão do reino de Deus. Então, a autoridade de julgamento que Deus deu à igreja, ela não é também uma autoridade individualizada. Entende? Porque o lance é o seguinte, Mateus 18 ele diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende. Eu falo, cara, você é bom. Se ele reconheceu o erro, é verdade, eu estou errado. Acabou, não teve julgamento. Por que não teve julgamento? Porque ele julgou a si mesmo. Vocês lembram da passagem de Corinto? Que a gente praticava só na hora da ceia, né? Examine-se a si mesmo. E aí tinha irmãos que... Eu era diácono na Assembleia de Deus. Eu passava com a bandejinha, a minha gravata cor de vinho. E aí os irmãos tinham uma cara assim de super espiritual. Quando eles diziam assim para mim, não, hoje eu não vou ceiar. Eu examinei a mim mesmo e eu vi que eu não estou bem para ceiar. Entende? E o cara se enchia de um orgulho espiritual, dizendo, você viu como eu sou consciente? Eu sei que eu errei, por isso eu não vou ceiar. E o fato é que isso é uma ignorância sem tamanho. Porque quanto mais você tem consciência da sua condição de pecado, mais você precisa daquele pão e daquele vinho. É por isso que a gente incentiva que o pão e o vinho no nosso meio não seja aquela miséria, daquele pedacinho de pão e aquela tacinha, copinho de café com um pouquinho de sangue. Por quê? Porque essa carne podre que está aqui e essa que está sentada olhando para a minha cara agora, precisa de muito da carne de Jesus. Precisa de muito do sangue de Jesus. Mas eu não sei por que eu falei isso, porque não estava no meu script, então deixa eu voltar para cá para pensar o que eu ia falar. Bom, a autoridade de julgar, ela não está numa pessoa. Eu estava em Mateus 18, então deixa eu voltar. Então, quando eu exorto meu irmão e eu falo, você errou, e ele diz, é verdade, eu errei, me perdoa, ora por mim, me restaura. Eu boto a mão sobre ele e falo, pai, ajuda o meu irmão a vencer esse pecado. Acabou a conversa. Nem minha mulher, nem a mulher dele precisa saber do que eu vi ele fazendo. Quer dizer, dependendo do que fez, né? Dependendo do crime, eu vou ter que entregar para a instância superior, né? Mas, digamos que foi uma bobagem, aí eu falo, cara, aí ele arrepende, acabou, porque ele julgou a si mesmo. A partir do momento que você julga a si mesmo, não tem como te condenar. Acabou o argumento, está errado, acabou, fechou. Continua a vida. Mas se eu exortei e ele disse, não, eu não errei não. Será que não? Tá bom, talvez eu possa estar errado. Talvez eu tenha mania de perseguição e eu não vou com a tua cara, então eu estou procurando pelo em ovo. Mas vamos fazer o seguinte, para que esse julgamento seja imparcial, eu vou chamar 2 irmãos para julgar. Vem cá vocês, que eu preciso que vocês participem dessa conversa. Eu vi ele fazendo isso. Não era isso que você estava fazendo? Era exatamente isso que eu fiz. Eu falei para ele que isso é pecado. E ele acha que não. Ele acha que dentro dos padrões dele está tudo correto. Eu quero que vocês digam. Aí vocês olham e dizem, isso não é pecado não. Me perdoe, eu estava te perseguindo à toa. Eu acho que eu exagerei. Morreu o assunto também. Mas no contrário, ele dizia assim, não, isso é pecado sim. Você está errado. Eles vão juntos e dizem assim, você precisa se arrepender. E eu, que fui o primeiro a chegar e que ele já está inflamado comigo, eu dou um passo para trás e digo, olha, eu já bati, agora bate você. E ele diz, cara, você tem que arrepender, você tem que arrepender, você tem que arrepender, você precisa arrepender. E o cara não arrepende. O que a gente faz? A gente diz agora à igreja. O que é? A gente vem no culto, chama o irmão aqui na frente, né? Você lembra? Vocês participaram disso? Os 2 jovens eram namorados. Aí chamava aqui no culto de terça-feira os 2 e botava assim, ó. O irmão fulano está se afastando da comunhão e a irmã fulana. Para todo mundo saber que eles caíram. Obrigado. Obrigado por você aceitar essa ridicularidade. Então, expõe a pessoa à igreja para ver se ela se arrepende. O irmão vai usar outro versículo. Se for justo, foi sem mais, né? Vamos só não usar. Não, a ideia não é expor a igreja, mas a ideia é fazer o quê? A igreja se comprometer.
Então eu não preciso falar para todo mundo, mas esse grupo aqui é o grupo próximo. E eu estou dizendo para vocês, nosso irmão está se perdendo no pecado. E eu fui, mais eles dois, e ele não ouviu. E a gente precisa, todo mundo, chegar e dizer, cara, você precisa se arrepender desse pecado. Pá, pá. Até chegar a um ponto que esse cara, não, eu não tenho do que me arrepender, vocês estão tudo louco. E a gente olha um para o outro e diz assim, eu acho que ele não acredita. Porque eu falei, de acordo com as escrituras, foi nós três. E ele não se arrependeu. Foi a igreja toda, ou pelo menos o grupo que esse cara convive. E esse cara não se arrepende por um pecado que é objetivo, é lógico. O que a gente faz? A gente desliga. Essa é a autoridade da igreja, de ligar e desligar. A gente diz assim, não, é o seguinte, a gente te considera, como é que é o nome? Gentil e publicano. Você não tem Espírito Santo, não. Se você quiser andar perto da gente, vem, ouve a palavra de Deus, você precisa ouvir para ver se você converte, porque convertido você não é. Nessa hora, você tem que ser macho, para botar o dedo na cara da pessoa e dizer, você não é convertido, você não tem o Espírito Santo. Aí você dá um passo para trás e vê como é que ele vai reagir, porque se ele não tem o Espírito Santo mesmo, ele vai querer te bater. Ainda mais se ele for maior que tu, né? Então, a autoridade da igreja em julgar está nesse fato. Você entendeu que não foi eu que julguei sozinho e desliguei o irmão? Eu chamei duas pessoas para o arrependimento, depois eu chamei uma coletividade. E depois a coletividade foi unânime de dizer, vamos desligar ele, ele não é crente. Não pode ser um julgamento leviano. Não pode ser um julgamento a partir de, esse cara incomoda aqui. E eu vou desligar ele. E eu vou cancelar ele. Entende? Não é Big Brother, que a gente faz um complôzinho e todo mundo vota nele. Vamos botar ele no paredão. Mateus 18 não é paredão do Big Brother, tá bom? Quando você estiver eliminando, não vai tocar aquela música. Se você soubesse. Não. É vida real. É vida real. Nós temos que chegar no irmão e levar esse irmão ao arrependimento. Por que a gente insiste tanto, Ivo? Porque Jesus insiste conosco todas as vezes que eu erro, ele vai aprender. E ele diz assim, você errou. Ele fala, eu estou pronto para te perdoar, mas eu quero arrependimento. Jesus não é inclusive de dizer assim, você errou, vem, pode vir. Não, não. Se arrependa. Porque o seu pecado está me afastando. Mas quando você diz, arrependeu, já era. A gente se abraça, porque eu te amo. E eu quero você perto de mim. E você precisa entender isso. O Evangelho não é só uma notícia de que o meu pecado foi perdoado. Mas é uma notícia de que o meu pecado foi perdoado e por causa do perdão do pecado eu tenho um relacionamento com Deus agora. E é por isso que a gente vai exortar o irmão de pecado. Quando a gente vê o irmão de pecado, a gente não vai se calar. A gente vai até o fim. Porque a gente quer que esse irmão não perca a presença de Deus do meio deles. E a gente não quer que a presença de Deus seja afastada do nosso meio, porque um incircunciso está em pecado. Você lembra do que Finéias fez? Quando estava Moisés dando ordem, sim, para acabar com a bagunça que estava acontecendo. O vagabundo estava passando de mão dada com as meninas indo para a barraca, para fazer um esquenta da micareta que ia ter no outro dia lá. E Finéias atravessou a lança nos dois. Eu não estou dizendo que é para você matar os irmãos, pelo amor de Deus, mas aquilo ali tem a ver com nos mostrar como a santidade de Deus, o nosso meio deve ser preservado. Mas, vamos lá, eu puxei toda a atenção para cá, ó. E aí o que a gente fica? Se eu terminasse a pregação aqui, a gente já ia sair avaliando os irmãos. Pergunta, pecado, hein? Relógio, hein? Ostentação, hein? Pecado. Essa barba aí, isso é vaidade, hein? Entende? E aí você sai olhando para os outros para ver se tem alguma coisa. Quando, na verdade, o relacionamento tem a ver com olhar para o outro e perceber o que esse outro tem de Cristo que pode me abençoar. Então, quando a Bíblia nos autoriza a julgar o outro, tem a ver com olhar para o outro e perceber o que o outro tem de Cristo. E ser abençoado por aquilo que ele tem. E quando não tiver, e tiver o contrário disso, é meu dever como irmão de aliança dizer, isso que você está fazendo não é correto. Isso cabe na relação da vida de igreja, isso cabe na relação do casamento. Entende? Vou dar só um exemplo para você entender melhor o que eu estou falando. No contexto de igreja que a gente está desejando viver, acontece muito a gente chegar junto com o irmão para exortar,
e a pessoa diz assim: eu não te dou autoridade para se meter na minha vida, não. Quem disse que a sua vida é sua? A partir do momento que você se entrega em aliança aos outros, e aí é por isso que eu digo, se você está pensando em pular para dentro, pense bem, antes de pular, porque depois de você pular para dentro, pular para fora vai ser muito mais difícil. Então assim, se você está só namorando, não passe da paquera, mas se você casar, você precisa saber que vai ser estreito o negócio, né? Na linguagem bem pentecostal, vai ser estreito. Você vai passar pela prova. E não vai ser dando glória a Deus. Vai ser chorando. Então, o que acontece? A partir do momento que eu me entrego em aliança, você imagina? Você imagina se você é meu alvo de hoje, né? Você chega e fala na vida dela: olha, eu não gosto desse jeito como você relaciona, sei lá, com os irmãos. E ela diz assim: quem é você para falar da minha vida? Ele vai dizer: você? Quem sou eu? O teu marido. Sara chamava Abraão do seu Senhor. Ele pode dizer: eu quero que você me chame do seu Senhor a partir de agora. Se você lembrar quem eu sou. Eu não estou dando margem para abuso contra mulheres, tá? Eu nem gosto de homem. Sempre insisto em falar a respeito disso. Mas o que eu estou dizendo é: quando nós nos entregamos em aliança, é de verdade. É casamento. Entende? Eu não tenho, já que eu usei o exemplo do homem para a mulher, vamos usar o contrário. A minha esposa chega comigo e diz: eu não gosto do jeito que você relaciona. Não gosto dessa brincadeira que tu faz aí, que tu diz que tu não gosta de homem. E é que eu não queria falar a verdade, né? Eu gosto de mulher. Aí se ela dissesse para mim: eu não gosto dessa brincadeira, vocês acham que eu teria autoridade para dizer para ela: quem é você para falar alguma coisa a respeito do que eu gosto ou não gosto? Ela tem total. Por quê? Porque eu sou dela. Entende? Da mesma forma que ela me pertence, eu pertenço a ela. Não tem machismo, não. A Bíblia não é machista, Deus não é machista. Mas os nossos padrões, de fato, são equivocados. Então, quando a gente olha, parece. Mas parece porque todos nós andamos com um óculos que influencia a cor daquilo que a gente vê. Então, deixa eu tentar voltar para a mensagem. Então, por que eu não devo julgar as pessoas sozinho? Primeiro, porque nós somos incapazes de julgar os outros. Por que nós somos incapazes de julgar os outros sozinhos? Primeiro, porque nós nunca conhecemos a totalidade dos fatos. Quando eu vejo você praticar, eu não sei o que tem atrás da tua prática. Eu não sei qual é a motivação, eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o desespero. E o fato é que se você praticou, independente da dor, está errado. O que é imoral, independente da motivação. Mas eu preciso entender todo o contexto. Segundo, é complexo julgar de maneira imparcial sozinho. Por quê? Porque nós julgamos a partir dos nossos próprios padrões. E é por isso que quando a gente precisa julgar, a gente chama outras pessoas. Porque às vezes eu estou vendo uma coisa e num simples argumento da outra, a gente diz: é verdade, eu acho que eu estou exagerando nisso, não é bem assim. Ok? Terceiro, Jesus deu a expressão principal da razão que nos impede de julgar os outros. Ninguém é suficiente bom para julgar os outros a partir de si mesmo, senão olhando para Jesus. Bom, então, todos têm algo de bom, apesar de sermos maus. Todos temos algo de bom. O que é que nós temos de bom? Jesus, o Espírito Santo dentro de nós. É só o que se salva dessa carnezinha aqui. É o que tem de Deus em nós. Ok? Então, entenda. Porque eu falei do primeiro ponto, mas eu não enfatizei o segundo, né? O segundo tem a ver com não julgar, se refere a julgar de maneira desleal, desfavorável, com uma balança corrompida, tá? Então, o terceiro ponto, agora, é a nossa responsabilidade não é julgar, mas sim procurar a beleza oculta que nos fará amar o outro. Em todos nós existe uma expressão que Cristo deu. Se a pessoa converteu e ela tem o Espírito de Deus, ou seja, ela tem Deus habitando no seu interior,
essa pessoa tem algo de Deus para acrescentar na minha vida. Do menor ao maior. Irmão, você pode ter convertido ontem. Para de acreditar que você não tem nada de Cristo para dar para ninguém. Ah, eu acabei de converter, vocês são um dinossauro da fé. Não existe isso. Todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus têm algo de Deus que pode ser acrescentado na vida de um outro crente. E até de um não crente, principalmente de um não crente. Então, quando você olhar para o Sermão da Montanha, pensando em relacionamento, você precisa olhar pensando o Sermão do Monte muito mais como um caminho para a justiça e para a misericórdia do que um caminho para descer a vara nos outros. Porque, infelizmente, a religião ela faz isso conosco. Ela faz com que a gente olhe para um sermão imperativo, como é o Sermão do Monte, e saia igual um fiscal. Eu lembrei da Gigi, quando eu morava no CPP. A Gigi tinha o quê? Uns 7 anos, ó. E aí ela sabia todas as regras do CPP. Aí ela descia de tarde um caderninho dela, anotando assim. Aí ela voltava e dizia: papai, eu vi fulano de tal fazendo não sei o quê, dá uma ocorrência para ele. Por quê? Porque ela se achava alguém responsável por fazer cumprir a lei. E é assim que a gente age quando nós somos crianças espirituais. Porque agora eu entendi que aqui o negócio da igreja é sério. E eu vou sair olhando para todo mundo e dando notificações. Ó, não está certo não, isso daqui não está certo não. O que deve fazer é olhar para o outro e ver o que ele tem de bom, que pode ser acrescido na minha vida, o que ele tem de Cristo, que vai trazer uma revelação maior do que aquilo que eu já conheço do meu Senhor. Entende? Então devemos sim corrigir os irmãos. Devemos sim exortar os nossos irmãos quando esses estão no erro. Mas sempre num padrão. Qual é o padrão? Amor e compaixão. Amor e compaixão. Nunca num espírito de superioridade, nunca na arrogância, nunca com falta de humildade e empatia. Porque de verdade, irmão, no relacionamento vai ter correção. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu sou casado há 20 anos e 3 meses. Irmão, se teve um dia que a gente não brigou, foi porque a gente não se falou. Porque a gente deveria estar longe um do outro. Viajando. Aconteceu alguns dias a gente não se falar. Nesse dia a gente não brigou. Mas no dia que a gente relaciona, dá treta. Entendeu? Hoje eu acordei cedo, ela estava dormindo, eu fui pro culto, eu voltei para pegar ela. Quando ela entrou no carro, o pau já começou. A ainda estava junto, a Nani também, lá na vida. Entende? Porque quando a gente se aproxima, são 2 seres pecadores. E às vezes, o espinho de um toca na costela do outro. E aí? Vou divorciar, irmão? Eu não tenho essa opção. Essa é a mulher que eu amo e resolvi passar o resto da minha vida. Então o que eu fiz? Eu segurei o veneno na boca por alguns minutos. Quando eu vi que ia descer pro meu estômago e me gerar um câncer, eu falei para ela: depois do pedaço, o que você fez é errado. Eu não gostei. Me perdoa. Eu não preciso chamar meus 2 ou 3 ou 2 ou 3 dela para fazer Mateus 18 nível 2. Porque o que eu apontei, ela se arrependeu. Acabou. Eu nem lembro mais o que ela fez. Pelo menos eu não deveria lembrar, porque minha mente pecadora lembra. Mas o fato é que o que ela fez perdeu todo o poder quando ela disse: me perdoa. Porque todo o nosso pecado perdeu poder quando Cristo declarou que estava tudo pago. Você fez um desenho aí da minha pregação? Desculpa. Quer isso no teu colo. Ah, ele quer ir pro meu colo? Bem, eu tô suado, eu vou te molhar. Então, olha só para a gente pensar sobre julgamento. 2 Coríntios, nem precisa abrir, 5,16, só o verso A. Se a irmã quiser colocar aí só para os irmãos verem que eu não estou falando heresia. Diz assim, ó: portanto não avaliamos ou conhecemos
ou julgamos mais ninguém do ponto de vista humano. Vou parafrasear o versículo de vocês, o versículo para vocês. Tem algumas versões que apresentam de uma forma melhor. Ele diz: não conheceis uns aos outros segundo a carne. Você sabe o que é não conhecer os outros segundo a carne? Posso dar um exemplo bem tosco para vocês? Eu não vou olhar para minha esposa agora na hora de dar esse exemplo. Eu acho que mulher não tem tanto esse problema, mas homem tem um problema sério de ver outro mundo. Porque ou coisa feia é homem. E não conhecer o outro segundo a carne é exatamente isso, é dizer, eu não vou dar oportunidade para ver a sua carne. Então isso significa o quê? Que toda vez que de alguma forma aparecer alguma pontinha da sua carne, eu vou fazer questão de fechar os olhos e dizer para você, cara, esse movimento que você fez aí, apareceram coisas que eu não queria ver. Não conhecer o outro segundo a carne é não ficar olhando o defeito dos outros. Muito pelo contrário, é cobrir o defeito dos outros. E como é que eu cubro o defeito dos outros? Tem um fato que aconteceu na Bíblia, né? Que o pai estava manguaçado, né? E aí os filhos foram cobrir. O que eles fizeram? Eles pegaram um tecido e eles vieram de costas, assim, os dois, para não ver a nudez do pai. Nós deveríamos ser aqueles que, quando percebem que o outro está nu, a gente vira de costas, pega, sabe, o manto de Jesus e cobre ele. Entende? Então é dizer assim, eu não quero ver tua carne. Faz um favor, nunca mais deixe ela aparecer. E como é que eu faço isso? É dizendo assim, não faça isso. Isso que você fez, eu não estou falando literal, tá, irmão? De pessoas peladas. Eu estou falando de pessoas que deixaram a sua vida sair um pouquinho debaixo do sangue de Jesus. E apareceu uma parte dela, você diz assim, ó, você precisa voltar aqui, ó. Quase apareceu suas partes. Entende? Exatamente isso. Sabe quando ele está com a toalha amarrada, que ela quase cai? Aí você segura aqui, mas ainda vê isso daqui? Já estava chegando perto da nudez, da intimidade mesmo. A gente não pode permitir. Então, quando tiver quase caindo a roupa, eu preciso chegar e dizer, cara, cuidado. Cuidado, porque quase eu vi as vergonhas. Você precisa cuidar disso aí. Eu estou falando do pecado dele. Não interessa se é mentira, se é arrogância, se é estupidez, se é ira, se é sei lá o que. O que for, é meu dever cobrir a nudez desse irmão. E para finalizar, quando a gente olha então para essa passagem, a gente precisa entender que Jesus está nos apresentando uma dinâmica que é interessante. Ele diz assim, não julgue os outros de forma injusta. Quando ele está falando a respeito disso, é porque essa sempre será a nossa tendência. Por quê, irmão, que é a nossa tendência? Porque quanto mais sujeira eu vejo do outro, menos sujo eu pareço. Então, não conseguindo lidar com minha própria sujeira, eu procuro nada dos outros, porque eu tenho essas fraquezas. Mas fulano tem isso, isso e isso. Faz sentido ou não faz? Entende? Então Jesus, sabendo que nós seríamos esses serizinhos, ele disse assim, não julguem os outros de forma injusta. Mas ele deu uma outra direção. Ele disse, julguem-se a si mesmo de maneira justa. Porque quando ele fala sobre examinar a si mesmo, antes de comer o pão e o cálice, que não está errado, eu ridicularizei, né, a forma como eu apresentei agora há pouco, mas não está errado, mas não tem a ver com examinar para saber se eu posso comer. Entende? Mas tem a ver com examinar e perceber, como uma tarefa de um inventário, onde eu vasculho o meu coração, eu vasculho os meus pensamentos, e eu lembro de talvez situações que eu preciso restituição, que eu preciso restituir os outros. Porque o pecado de comer da ceia tem a ver com não saber discernir o outro. E não o pecado em si, porque a gente sempre vai ser indigno.
E a gente não chega diante do pão e do vinho a partir dos nossos méritos, mas a partir dos méritos de Jesus. Mas o ponto é, eu estou sabendo discernir o corpo, eu estou comendo de algo que eu tenho convicção do que eu estou comendo, e isso precisa trazer uma seriedade para o ato da ceia. Tem, de fato, as pessoas que você está partindo pão semanalmente, se você faz parte desse grupo aqui, são pessoas que você entende que Deus te deu para elas, e que Deus deu elas para você. Essas pessoas, elas têm liberdade de falar na sua vida, e você encontra liberdade para falar na vida delas. Porque se isso não é fato, você não está numa igreja, você está numa confraria, você está num clube social, você está num gueto que você achou legal. É legal estar com essas pessoas, tem música boa, tem uma pregação boa, de vez em quando eles fazem um piquenique. Exatamente o que é importante fazer para gerar uma experiência maravilhosa para as pessoas. Acolha ela, aceite ela como ela é, dê comida, abra a sua casa, só não peça para ir na dela. E na verdade essa entrega ela é única. Ela é um caminho de duplo fluxo, onde a vida de Jesus vai e vem. E esse é o lugar da verdadeira comunhão. Ok? Mas é pelo sangue, irmão. Fala de morte. Eu preciso morrer para viver a comunhão. Você precisa morrer. Então, o que a passagem está falando é que se você julga mal os seus irmãos, você será julgado com o mesmo rigor por Deus. É isso que a passagem está falando. Ele está dizendo, não julgue mal ninguém, porque se você julgar com a mesma justiça que você exerceu sobre eles, eu vou exercer sobre você. Porque nós somos como o cobrador incompassivo. Vocês lembram também dessa parábola? O cara foi perdoado da dívida e ele, saindo do lugar de perdão, ele encontra um que devia e ele caceta o outro. É exatamente assim que a gente relaciona. Nós fomos perdoados pelos nossos muitos pecados, mas a pessoa tropeça no nosso pé. A gente não tem capacidade e um estoque de misericórdia para atribuir a ela um pouquinho. É assim ou não é? Ou é só lá em casa que as coisas acontecem assim? Na casa de vocês a água da caixa d'água é benta e vocês estão tudo sendo santificados na medida que bebem água. Não, né? Então, irmãos, Jesus ele foi muito claro. Eu estou terminando de verdade, mais uma vez, para provar que sempre que a gente fala isso não é fato, né? Como você deseja tirar uma sujeirinha do olho do teu irmão se existe um caminhão de lixo dentro dos teus olhos? Como que você quer tirar um cisco se tem um poste no seu olho? Isso é hipocrisia. Você sabe o que é hipocrisia? Você sabe de onde vem a palavra hipócrita? Você já deve ter ouvido falar, se são pessoas inteligentes. Ou eu estou enganado, mas não tem a ver com aquela máscara que as pessoas usavam, né? Aquela máscara que é símbolo do carnaval. Aquilo não é sem sentido, não. É porque eu sou o ano inteiro eu sou um cara sério. Mas no carnaval o que eu faço? Eu boto uma máscara e solto as frangas. É isso que acontece. Eu não sei se vocês frequentaram o carnaval. Espero que vocês nunca tenham frequentado. Mas eu andei nos blocozinhos. E o que acontecia era que a gente via os homens metidos a macho virar mulher naquele dia. Hipocrisia tem a ver com isso. Tem a ver com dizer que eu sou uma coisa e fazer outra. Sabe? Então, o que Jesus está condenando é a hipocrisia das pessoas no julgamento. E não o julgamento. Você entende? Tanto que ele termina com o julgamento. Ele diz assim, não dei o que é santo aos cães, nem jogue pérolas aos porcos. Peraí, Jesus está dizendo que eu não devo pregar então para quem não é crente? Mas como as pessoas vão ter condição de compreender o mistério e a preciosidade do amor de Deus? Não, irmão. Não é sobre não evangelizar que Jesus está falando. Mas ele está falando assim, ó, tenham a capacidade de julgar
se para aqueles que vocês estão falando, eles têm a capacidade de ouvir o que está sendo dito. Entende? Porque de fato, irmãos, o que mais cansa a gente até no cristianismo é pregar para quem não quer ser transformado pela palavra do Evangelho. É pregar para alguém que está vindo domingo após domingo carimbar o seu cartão fidelidade, acreditando que o cartão fidelidade do crente, que tem a ver com dizimar, ir nas reuniões e tudo mais, quando chegar no céu vai ser como um passaporte. Está aqui, ó, meu visto está todo carimbado, eu posso entrar a São Pedro. Nessa imagem que os trapalhões pelo menos nos ensinaram assim, né? Sempre que eles chegavam no céu, São Pedro estava na porta lá, o Didi, ou o Dedé, ou o Mussum, ou o Zacarias, era sempre uma experiência lá na porta com São Pedro que eles tinham. Sabe? Não tem a ver com isso não, irmão. Jesus ele está sim falando para a gente não desperdiçar a preciosidade com aqueles que não valorizam a verdade da retidão do Evangelho. E tem pessoas que o próprio Paulo falou isso a Timóteo, que não suportando a sã doutrina, sabe, por causa dos comichões no ouvido, eles acumularão para si mestres segundo o seu próprio entendimento. Como é legal, irmão, encontrar pessoas que falam o que a gente gosta de ouvir. Sabe quando a gente está vendo reels, os shorts da vida, que, olha, essa pessoa fala exatamente como eu penso, pronto. A gente já vira seguidor dela, porque a gente não gosta daquele que é antagônico a nós. Que geralmente são aqueles que mais nos abençoam, né? Geralmente você se identifica com personalidades que parecem com a sua. E você odeia as personalidades opostas. Eu tenho convicção disso. Sempre que eu falo, tem uma meia dúzia que está amando a minha palavra. Tem umas 5 dúzias que está odiando. Por quê? Porque é só quando as personalidades se identificam que você curte. Mas não tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com a personalidade de Deus que está descrita no Sermão da Montanha. E Deus está nos convidando para examinar o nosso próprio coração antes de apontar o erro de qualquer outro. Deus está nos convidando para ser um instrumento de justiça e misericórdia nesse mundo, levando sim a luz de Cristo a todos aqueles que estão perdidos e necessitados da salvação. Mas a igreja evangélica brasileira, o seu irmãozinho que faz parte do teu grupo de comunhão, precisa do evangelho tanto quanto aqueles que não são crentes. O evangelho não é para os não crentes. O evangelho é para os evangélicos. Entende? Deus resolveu manifestar a sua multiforme sabedoria por meio da igreja. Ele poderia manifestar por meio dos anjos, ele poderia manifestar por meio da criação, não que não somos criação, mas ele resolveu manifestar a sua glória por meio dessas criaturas vivas. Eu e você. Somos pecadores, somos sujos, somos fedidos. Nós usamos perfume importado para disfarçar o cheiro que exala de nós. Assim como às vezes a gente utiliza a Bíblia para disfarçar os sentimentos interiores que cada um de nós tem. E somente quando nós estamos debaixo do sangue de Cristo é que de fato nós vamos manifestar a glória de Deus. Então, eu terminei. E eu quero te fazer um convite. Eu só não sei para que eu vou te convidar. Então fica de pé enquanto eu penso para que eu vou te convidar nessa noite.